Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Bom, Joás foi o rei mais jovem a reinar em Israel e reinou por 40 anos. Todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Bom, Joás foi criado no templo desde bebê até o dia em que foi coroado rei, pelo que, sem dúvida nenhuma, viu muitas coisas que precisavam ser consertadas ali. Ele reuniu então os sacerdotes e levitas e os enviou por todo o Judá para recolher dinheiro para os reparos do templo. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre, e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e o trouxeram, e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam no cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Bom, dessa vez, então, foram os príncipes de Judá que levaram o rei ao pecado e à apostasia, O mais comum era o rei, então, levar os príncipes e o povo ao desvio, Mas dessa vez foram os príncipes de Judá que levaram o rei ao pecado, e à apostasia, e não o contrário. Geralmente o rei é que levava o povo a pecar, e não os príncipes. Mas aqui não foi o caso, que foi o contrário, porque Joás era tão fraco, porque tão dominado, por Joiada, que quando Joiada morreu, ele não sabia mais o que fazer, Ele estava ali perdido, e ele tornou vítima, dos principais que queriam ali, tomar a autoridade dele, tomar ali o seu reinado, queriam tomar as rédeas, vamos assim dizer, fazendo com que ele abandonasse então toda a casa de Deus e servisse então aos outros deuses, E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor? Também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Isso... Bom, aqui nós vimos então, que esse tipo de gratidão demonstrada aqui
por alguns homens, né, esse tipo de ingratidão. Joás, ele foi criado e orientado, né, diante aí de Deus, e na morte até agora, então ele mata o filho do seu amigo, né, que foi benfeitor a ele, que lhe ajudou, né? Ele foi então muito ingrato, né? Sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Bom, aqui temos o cumprimento, então, da profecia do versículo 20, né? A Síria destruindo, então, os mesmos príncipes, né, que levaram Joás a pecar, e levaram todo o seu despojo para Damasco. Que ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, assim executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Simrite, a Moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, queremos encerrar mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Mas os levitas, eles foram o quê? Cadê o resto? Não tem um resto aqui, então daí esquece dos levitas foram. Só bota para recolher o dinheiro para os reparos. Ponto. E não tem aqui o restinho. Roubaram. Corte essa parte, Lana. 1, 2, 3. Joás era tão fraco, denominado por Joiada, que toda a vida que quando esse sacerdote assim vai tudo, esquece. Então tá, começar do começo.